Olá a todos, eu sou o professor Felipe Lopes, da Universidade Federal da Paraíba, e venho agora apresentar o terceiro artigo da série Trabalhos no SNPTE. Esse artigo foi também apresentado no SNPTE deste ano, 2022, que tem título Aplicações baseadas na teoria de ondas viajantes, aprendizados, avanços recentes e tendências. Então, o que nós sabemos sobre as metodologias, as tecnologias baseadas na teoria de ondas viajantes, é que elas têm ganhado uma grande popularidade no setor elétrico. Nós sabemos que, por muitos anos, as funções baseadas em fasores fundamentais têm sido largamente empregadas, né, tanto na proteção, quanto na localização de faltas, quanto em análises pós-evento, entre várias outras funcionalidades. A análise fasorial a gente tem que reconhecer que ainda predomina, mas com os avanços recentes das tecnologias, especialmente no que se refere aos conversores analógicos digitais, isso tem nos levado a poder trabalhar com taxas de amostragem mais elevadas, que acabam sendo compatíveis com a tecnologia baseada na teoria de ondas viajantes, que precisa de uma maior resolução no tempo. Isso porque nós trabalhamos com escalas de tempo da ordem de microsegundos e, por consequência, acabamos tendo que ter existe essa limitação, né, de ter taxas de amostragem da ordem de megahertz, por exemplo. Então, essa popularização ela tem sido muito evidente no setor elétrico. E isso tem levado, por consequência, a uma diversificação das funcionalidades que existem no mercado e que têm sido reportadas na literatura. Então, tradicionalmente, quando nós pensamos nessas soluções baseadas na teoria de ondas viajantes, basicamente a gente pensa logo ali na localização de faltas. De fato, essa localização de faltas ela tem sido a principal função, tem sido o carro-chefe das funções baseadas na teoria de ondas viajantes, que aqui nós chamaremos simplesmente pela sigla TW, que vem do termo em inglês Traveling Waves. Então, essa localização de faltas realmente ela tem sido reportada na literatura já lá desde a década de 1930, por exemplo. Já existiam estudos de localização de faltas usando ondas viajantes, mas isso tem mudado. Isso perdurou por várias décadas. Algumas pessoas ainda acham que essas funções se limitam à localização de faltas, mas recentemente nós temos visto especialmente uma expansão para a área de proteção rápida de linhas de transmissão. Isso tem sido bem evidente, o setor elétrico já tem conhecido alguns dispositivos que trabalham com esse tipo de proteção rápida, né? Ou seja, você foge da estimação de fasores, trabalha ali no domínio do tempo e acaba detectando ondas viajantes para tomar decisões no âmbito da proteção de linhas de transmissão, mas não nos limitamos a isso. Se você buscar mais na literatura, você vai encontrar várias outras soluções. Então, a gente já tem visto, por exemplo, soluções voltadas para sincronização de oscilografias de dois terminais, detecção preditiva de faltas, proteção de outros equipamentos, como proteção rápida de barramentos, bancos de capacitores, entre outros, estimação de comprimentos de linhas, que sempre é um parâmetro de interesse para várias aplicações em sistemas elétricos de potência, e a gente pode dizer que essas funções elas seguem expandindo, tá certo? Então, essa diversificação, essa popularização e essa expansão dessas funcionalidades, eles levaram o SIGRE a olhar com carinho para essas funcionalidades e perceber que existia a necessidade de estudos aprofundados, da criação de documentos técnicos que pudessem dar uma base teórica, uma base técnica para profissionais do setor elétrico, não só do Brasil, como no mundo. Né? Então, o Segredo deu ali uma carimbada nos seus estudos, né, e criou o Working Group B555. É um subgrupo dentro do grupo B5, que trata de proteção e automação, no âmbito do Segredo. E o B555 ele tem um grupo internacional, que hoje o convener é o Armando Guzmán, da Schweitzer Engineering Laboratories dos Estados Unidos, alocado lá em Puma, e eu tenho tido a felicidade, desde 2020, coordenar o que a gente chama de Grupo Espelho Brasil, ou seja, o Brasil tem um grupo que é espelho desse grupo internacional, a gente dá contribuições para esse grupo internacional, fazendo estudos nessa área, certo? Então nós criamos esse Grupo Espelho Brasil, e no início de nossas atividades, quando nós vislumbramos essa diversificação, essa expansão das funções baseadas na teoria de ondas viajantes, veio à tona, né, ou seja, houve uma pergunta que surgiu assim na nossa mente, né, que foi como é que está o cenário de utilização dessas tecnologias TW no Brasil? Ou seja, como é que está? As pessoas estão usando, as pessoas entendem? Como é que está o cenário de conhecimento? Né? Então,
Com base nessa questão, nós formulamos uma pesquisa. Foi a primeira atividade do nosso grupo espelho B555. Foi basicamente uma pesquisa junto ao setor elétrico e que aconteceu basicamente utilizando uma metodologia que se fundamentou em uma consulta via formulário Google. Então foi algo muito simples, mas muito esclarecedor. Então nós fizemos algumas reuniões no âmbito do grupo B555 Brasil. Hoje esse grupo ele conta com mais de 30 profissionais de mais de 20 instituições, dentre universidades e empresas do setor elétrico. Então fizemos algumas reuniões, definimos o escopo desse formulário para tentar encaixar as perguntas adequadas para o que a gente precisava ter de retorno em relação aos interesses de conhecimento dessa situação, não só de conhecimento, mas de utilização dessas aplicações TW. Então, como eu falei, os temas abordados basicamente se voltaram para essa parte de situação de conhecimento e uso de aplicações TW, e essa pesquisa aconteceu basicamente do dia 23 de julho de 2020 até 11 de setembro também de 2020, aproximadamente 2 meses ali de duração, tendo como público-alvo profissionais de empresas e instituições de ensino e pesquisa no Brasil apenas. Então a gente se limitou no Brasil, porque nós queríamos, dentro do escopo do Grupo Espelho B555 Brasil, ter uma noção de como é que estava essa situação no setor elétrico nacional. Na oportunidade, nós tivemos 410 respondentes de mais de 300 instituições. Isso foi bem legal, porque foram vários respondentes e também de várias instituições, então nós pudemos ter uma noção bem diversificada de como os profissionais do setor elétrico estavam vendo essa diversificação e expansão das funcionalidades TW no âmbito ali do setor elétrico, tá certo? Então, vamos aos resultados, né? Então, uma das primeiras perguntas que nós fizemos na pesquisa, na verdade, o primeiro grupo de perguntas se voltou para o nível de conhecimento e opinião sobre as aplicações TW. Então, a primeira pergunta foi como é que o respondente classificaria o conhecimento na área de ondas viajantes. Então, dentre as respostas, a grande maioria indicou que ou acompanhava apenas a tecnologia ou não teve contato com a tecnologia, ou seja, apenas 18,5% indicou que tinha experiência com essa tecnologia, mas todo o restante falou que apenas acompanhava a tecnologia, nunca tive contato. Então isso já nos trouxe à tona ali um cenário que, olha, o conhecimento ainda talvez seja escasso a respeito do tema, né? Uma segunda pergunta, nós perguntamos aqui, qual a sua opinião quanto à aplicação das técnicas baseadas na teoria de ondas viajantes para fins de proteção e automação? Nós queríamos saber se os respondentes ou apoiariam fortemente, acreditariam que poderiam ser promissoras, se seriam céticos quanto aos benefícios dessas funções ou se não teriam nenhuma opinião formada. E o que nós percebemos foi que a grande maioria apoia, né? Ou seja, indicou ou que apoia fortemente ou que acredita que podem ser promissoras. Então isso foi interessante, né? Porque nós tínhamos visto, olha, o pessoal não tem ainda esse conhecimento aprofundado sobre as técnicas, mas segue acreditando que podem ser interessantes. Isso foi bacana, eu particularmente achei bem interessante essa conclusão aqui a partir dessa pergunta, tá certo? Depois nós seguimos aqui, sobre as possíveis vantagens das funções TW frente às técnicas tradicionais. Nós pedimos que os respondentes indicassem os tópicos que considerariam mais importantes, classificando como não tem opinião formada, irrelevante, importante ou muito importante. E aí, dentre esses tópicos, tínhamos aqui velocidade de operação da proteção, operação da proteção em cenários quando as funções tradicionais não funcionam, um uso de funções que possuem número de ajustes reduzido, precisão na localização de faltas, facilidade na análise de eventos, disponibilização de ativos em termos de performance dessas funções, você poderia ter uma maior disponibilização de ativos, e aí também aqui auxílio das atividades de manutenção em linha de transmissão e na previsão de ocorrências, né? Bom, de certo modo já era esperado que a precisão de localização de falta se destacasse, então de fato isso se confirmou como muito, muito importante aqui a precisão na localização de faltas, mas também nos chamou a atenção essa absorção do setor elétrico da ideia dos conceitos de proteção rápida, né? E vendo que seria talvez essas funções TW, especialmente as de proteção, poderiam ser funções alternativas em situações nas quais as funções tradicionais não funcionam, né? Então nos chamou bastante atenção essa parte aqui de velocidade de operação, que teve muitas marcações como muito importante ou importante,
e também essa parte aqui de operação em cenários nas quais as funções tradicionais não funcionam, também tiveram muitas marcações. Aí os outros também, por exemplo, facilidade na análise de eventos, isso porque você acaba se baseando basicamente em tempo de propagação, algumas amplitudes das frentes de onda. Então foi interessante, mas o destaque realmente ficou aqui na precisão de localização de faltas e na parte das funções de proteção TW, tá certo? Bom, seguindo então com a pesquisa, nós passamos para uma etapa em que nós queríamos avaliar aqui a experiência, né? Então, era quanto às experiências em nível de satisfação e planejamento para o uso dessas funcionalidades, tá? Então, nessa pergunta, nós questionamos o quê? Olha, você ou sua empresa já fez uso de alguma solução TW ou está desenvolvendo projetos com essas aplicações? Quando nós vimos que as pessoas apoiavam fortemente, nós esperávamos até que aqui nós tivéssemos respostas mais animadoras do ponto de vista de uso das soluções TW, né? Mas o que nós vimos aqui foi basicamente uma grande maioria aqui indicando que não, que nunca usou essa tecnologia, que não está com projetos aí com essas aplicações. Então, isso nos chamou a atenção, especialmente, talvez, pelo fato de talvez estar faltando ou ainda ser escasso o incentivo para aplicações desse tipo, né? Mas isso aqui foi um alerta, né? Olha, as pessoas acreditam que elas podem ser promissoras, mas ainda não estão usando em grande escala. Mas dentre aqueles 39,5% que responderam que já utilizaram essas funcionalidades, nós perguntamos qual foi o nível de satisfação em relação às aplicações TW que utilizou. E aí dá para perceber que a grande maioria aqui indicou que está muito satisfeito ou satisfeito, né? Ou seja, 32,7% indicou como muito satisfeito e 50,6% como satisfeito. Então isso foi interessante, olha, da minoria que se disse usuário das tecnologias TW, a grande maioria indicou que está muito satisfeito ou satisfeito. Então, isso, de certo modo, explica essa popularização das funcionalidades, porque o boca a boca acaba funcionando, né? Uma pessoa usou aqui, funcionou muito bem, olha, instala isso aí no teu sistema também, que vai ser bacana, e aí os artigos vão saindo, a documentação técnica vai saindo e vai difundindo, então, esse bom desempenho dessas funcionalidades, né? Então, isso acaba confirmando algo que tem sido reportado bastante na literatura. E aí, uma terceira pergunta foi se existiriam planos de implantação de soluções baseadas em ondas viajantes na empresa, e aí corroborando até com a primeira resposta, né, de baixa utilização dessas tecnologias. Então, a grande maioria indicou que não tinham planos no momento de utilizar as funcionalidades TW, apenas 31% disse que sim. Então, isso chamou a atenção, né, volto a dizer, apesar dos respondentes apoiarem a tecnologia, acreditarem que podem ser promissoras, ainda não existe essa utilização em larga escala, né? Mas, em detrimento disso, dos usuários, ou seja, que já puderam utilizar algum tipo de funcionalidade TW, existe um elevado nível de satisfação, tá? Bom, então, seguindo, nós passamos então para uma etapa de prospecção quanto aos dispositivos mais utilizados, experiências em comissionamento e dificuldade de aplicação. Nós mapeamos nessa pesquisa vários dispositivos que têm alguma funcionalidade que pode estar relacionada com a teoria de ondas viajantes. Então, todos esses dispositivos aqui, eles foram listados. E aí, no Brasil, o dispositivo mais utilizado, nós pudemos identificar ali com 27,92% dos usuários de tecnologias TW indicaram que usam o GRP5311, que é um sistema da GE Reason, né, de localização de faltas. Então já é um sistema que já é bem consolidado, já é utilizado há vários anos com sucesso. Então a grande maioria dos que disseram já ter utilizado esse tipo de tecnologia disseram usar aqui esse dispositivo, né? E aí na sequência nós identificamos aqui dispositivos da CEL, o 411L e o T400L, que é relativamente novo, né? Já tem aí alguns anos que está no mercado. Já teve até um avanço aqui para o T401L, que foi logo depois aqui dessa pesquisa, né? E tem aqui o Siemens TW800, que tem sido empregado em escala piloto, mas que vários dos respondentes indicaram estar estudando, utilizando, prospectando soluções com base nesse dispositivo. Então, esses foram os 4 primeiros
ali indicados pelos respondentes, tá certo? Sendo o vencedor aqui o GRP5311, tá? Do ponto de vista de comissionamento, nós perguntamos como é que os respondentes viam essa questão de comissionamento em termos de equipamentos a serem utilizados. Isso porque nós sabemos que não dá para usar as malas de teste convencionais, porque elas não conseguem reproduzir os transitórios em uma frequência compatível com os fenômenos dentro do espectro ali do fenômeno de ondas viajantes. Em linha de transmissão, especialmente, isso aí realmente é um fator limitante ali para a utilização das caixas de teste, das malas de teste tradicionais. Então, hoje existem simuladores em tempo real, existem malas de teste que são acopladas a dispositivos especiais para simulação de pulsos TW, existem relés, por exemplo, como o CEL T400L, que permite um playback direto na memória do dispositivo, então você pode chegar lá, usar um programa MTP, gerar um registro oscilográfico, carrega na memória e ele vai fazer o playback interno sem precisar da mala de teste, por exemplo. E tem também a opção de realizar um surto controlado em campo, né, que também é muito utilizado em fase de comissionamento. Você tem, inclusive, alguns robôs que são postos em linhas ali, você acaba conseguindo simular um curto-circuito rápido e fazer um comissionamento. Isso também é uma opção. A gente nem esperava que essa opção fosse a vencedora, mas foi. Sendo bem franco, eu achava que essas outras três opções dentre elas sairia a vencedora, mas na verdade os respondentes indicaram que a aplicação de surtos controlados em campo ainda ainda consiste na solução mais utilizada. Claro, a gente entende que talvez por ser uma tecnologia relativamente nova no mercado, não em termos teóricos, mas no mercado, os próprios esquemas de teste também estão em amadurecimento, não só os simuladores em tempo real, mas as malas de teste. Hoje a gente já vê tudo muito mais consolidado, né? Então você pega hoje ali os simuladores em tempo real, RTDS, Opal, por exemplo, você pega as malas de teste, por exemplo, da Comprove, você tem ali a Omicron, você tem, enfim, várias empresas que são capazes ali já de simular esses pulsos. A própria Cell, por exemplo, tem um gerador de pulsos, por exemplo, né? Você vê ali colegas em outros países que estão criando metodologias para a geração desses pulsos, então elas estão amadurecendo, né? Tanto que a gente vislumbra até talvez uma mudança nesse ranking aqui, né? Mas veja só, apesar dessas conclusões, o que nós percebemos foi que 41,94% nunca participou de testes e ou comissionamentos de funções TW. Isso nos chamou a atenção, mas isso está diretamente relacionado com aquela falta de conhecimento que nós identificamos lá no início. Então faz sentido, né? As pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão começando a acompanhar, tá certo? Mas de todo modo, a aplicação de surtos controlados em campo aqui foi realmente o vencedor, né? Bom, do ponto de vista das maiores dificuldades para a utilização, nós listamos aqui algumas opções e deixamos inclusive campos em aberto, caso algum dos respondentes tivessem alguma sugestão. O que nós identificamos foi que o vencedor aqui seria mesmo o conhecimento da tecnologia, que acabou também reforçando a ideia de falta ainda de um amadurecimento técnico sobre o tema, mas algumas outras respostas aqui nos chamaram a atenção. Por exemplo, em segundo lugar aqui, requisitos de comunicação, foi um fator limitante, indicado por vários respondentes. Requisitos de sincronização, tá? Então, alguns indicaram que a sincronização era algo mais complexo, porque você trabalha com taxas ali da ordem de microsegundos, então tem que ser uma sincronização muito bem encaixada. E aqui, equipamentos e procedimentos de teste, ou seja, certamente a falta de experiências nesse comissionamento levou alguns respondentes a indicarem que isso aqui seria uma dificuldade, porque não vislumbravam ainda uma forma compreensível de testar, mas talvez esse cenário até já tenha mudado hoje em dia, né, porque esses dispositivos realmente já amadureceram bastante. O custo da aplicação, gente, aqui foi citado, né, então hoje a gente tem visto algumas iniciativas para barateamento desses equipamentos, por exemplo. Então esses foram realmente os tópicos que mais nos chamaram a atenção. Também podemos destacar aqui a obtenção e confiabilidade dos ajustes a serem aplicados. Não esteve ali entre os três primeiros, mas essa parte dos ajustes também é algo que a gente escuta com alguma recorrência, porque os profissionais estão muito habituados a trabalhar com as funções fasoriais, mas quando passam para um ajuste de uma função TW,
a coisa acaba complicando um pouquinho. Então você tem que entender um pouco da teoria para entender dos ajustes, acaba que a falta de conhecimento técnico na teoria leva a uma dificuldade na obtenção dos ajustes. Isso também tem mudado gradativamente, mas também foi um percentual considerado até relevante aqui nessa pesquisa quanto à maior dificuldade de utilização. Tá? Bom, então, dito isso, passamos aqui para a última parte da pesquisa, em que nós perguntávamos quanto às perspectivas futuras para aplicações TWs. Então, em termos de perspectivas futuras, o grande vencedor aqui foi da ampliação das funcionalidades de dispositivos existentes. Ou seja, hoje a gente vê muito se falar aí sobre localização de faltas, mas as pessoas acreditam que essa tecnologia pode ser promissora, então elas esperam que realmente exista uma ampliação dessas funcionalidades. Então, a diversificação que nós enxergamos na literatura acabou se confirmando aqui com essa expectativa dos respondentes. Vimos também aqui com um grande percentual o maior incentivo para a aplicação do Sistema Interligado Nacional, isso porque essas funções elas ainda não são, digamos, obrigatórias do ponto de vista dos procedimentos de rede, muito embora elas possam vir a ser sugeridas, né? Por exemplo, a gente sabe que a localização de faltas por ondas viajantes é muito mais precisa do que a localização de faltas usando fasores fundamentais, mas esse incentivo muitas vezes acaba se diluindo todas as partes ali de leilão, de compra de equipamentos, de recursos. Então, foi algo que os respondentes indicaram aqui com alguma, até do ponto de vista assim, de uma reivindicação, né? Ou seja, precisamos de maior incentivo para aplicar mais isso em campo. E também tivemos um destaque aqui para a redução do custo de equipamentos, que acabou sendo indicado até no slide anterior, falei para vocês, mas as pessoas esperam que esses equipamentos fiquem um pouco mais baratos, né, para poderem então investir mais neles. E aqui também, olha, eliminação de fontes de erro das funções existentes, porque já se sabe de algumas limitações dessas técnicas e as pessoas pensam realmente que a tecnologia vai trazer soluções para essas fontes de erro, eliminando elas, tá? Do ponto de vista de planejamento para a utilização, o grande vencedor aqui foi, novamente, localização de faltas, acompanhado de proteção de linhas, com 46,30%, e todos os outros aqui realmente ficaram bem abaixo disso. Né? Então, as empresas estão esperando usar bastante aqui para fins de localização e proteção, especialmente de linhas. Né? Temos aqui um destaque de desenvolvimento de pesquisas, com 13%, isso mostra que as universidades estão interessados em adquirir esses dispositivos para estudos, inclusive para expandir essas funcionalidades, o que é esperado, né? Porque se a população, se o setor elétrico espera uma expansão dessas funcionalidades, é normal que exista mais pesquisa sobre esse tema. E aqui alguns outros tópicos, como, por exemplo, espera-se implementação de projetos piloto, difusão e desenvolvimento de equipamentos de teste, ou seja, que seria basicamente o amadurecimento dos equipamentos de teste, que a gente já está vendo isso, na verdade, né? Empresas aí, como a gente falou, Opal, RTDS, Omicron, Comprove, estão muito bem. A gente teve no grupo Espelho aqui, B555, apresentações dessas empresas, a gente pôde ver como elas estão dando uma grande atenção a esses equipamentos todos. E, por fim, aqui com um percentual já bem mais baixo, né, a parte de localização de faltas em linhas de subtransmissão e distribuição, a parte de análise de perturbações e aqui aprimoramento de funções via simulações digitais, combinação de funções TW com dados meteorológicos. Então, vieram aqui com um percentual menor. O grande vencedor foi, sem dúvida, aqui o uso dos localizadores de falta e proteção de linhas de transmissão. Bom, então, para fechar, o que a gente poderia trazer para vocês aqui como sendo as considerações finais do ponto de vista de aprendizados e tendências futuras? De tudo isso que a gente viu, nós fizemos um cruzamento de informações com uma revisão bibliográfica, isso está apresentado no artigo, inclusive, e nós pudemos, então, concluir algumas coisas em termos de aprendizados e tendências futuras. Primeira coisa sobre o conhecimento é que, o primeiro fato é que os profissionais ainda estão se familiarizando com o tema, isso foi comprovado a partir da pesquisa, e a gente percebe que houve aí uma grande expansão do número de artigos no tópico ondas viajantes na literatura. Então, é algo que vem um traz o outro, né? Ou seja, se o setor elétrico reivindica
maior conhecimento nesse tema, mais trabalhos vão sair sobre isso. Isso é natural, então acabamos trazendo esse fator aqui como sendo uma das conclusões nossas. Sobre a utilização, ainda predomina a localização de faltas, isso aí foi muito evidente na pesquisa e da busca da literatura, mas temos visto que a proteção dentre as funcionalidades que já existem é a que está em maior expansão, outras funcionalidades estão chegando ali por fora para aprimorar, talvez, análise de perturbações, identificação preditiva de faltas, proteção de outros equipamentos ali entra nesse contexto de proteção também, então está ganhando muito corpo essa parte de proteção, sendo seguida ali talvez pela parte de análise de perturbações, não do ponto de vista de proteção, mas de uma análise pós-falta, por exemplo. E aí, com essa diversificação e expansão das funções, e com esse interesse que nós identificamos em eliminar fontes de erro, nós percebemos que na literatura, algumas das fontes de erro mais reportadas são exatamente voltadas, relacionadas a incertezas nos parâmetros de linha e problemas na sincronização de dados. Então, as características dos algoritmos, eles têm saído na literatura, quando nós fizemos a revisão bibliográfica, deu para perceber que tem, temporalmente, a gente consegue notar que os trabalhos têm saído no sentido ali, têm sido desenvolvidos no sentido de tornar os algoritmos livres de ajustes e livres dessa necessidade da sincronização de dados. Isso é bem bacana, fica bem nítido na literatura, e então essa é uma conclusão que nós trazemos aqui para vocês. Mas a partir do momento que eu fujo da sincronização de dados e fujo dos ajustes, eu tenho que dar uma contrapartida para os métodos. E aí nós percebemos que essa contrapartida vai vir em forma de detecção de outras ondas, que podem ser ondas refletidas e ou transmitidas, né? Ou seja, você vai ter que detectar outras ondas além daquelas primeiras incidentes. E para isso, nós vamos precisar de uma evolução dos filtros TW, que são aqueles filtros utilizados para capturar os transitórios associados às frentes de onda que incidem nos pontos de medição, para então você detectar essa frente de onda e poder aplicar o teu algoritmo. Então, essa é uma tendência que a gente enxerga, uma tendência de ver soluções cada vez mais preocupadas em eliminar erros decorrentes de incertezas dos parâmetros de linhas, por exemplo, nos parâmetros do sistema como um todo, incertezas na sincronização de dados, e aí, por consequência, dando essa contrapartida em detectar, analisar outras ondas além daquelas que são as primeiras incidentes, e isso a gente já tem visto. Né? Hoje, as plataformas de análise de ondas viajantes, por exemplo, já estão trazendo ali funcionalidades que permitem, que facilitam a análise de ondas refletidas e transmitidas. Dentre as aplicações que estão em maior destaque do ponto de vista de expansão, nós demos um destaque aqui no trabalho das aplicações para linhas homogêneas e linhas híbridas. As linhas homogêneas, realmente as aplicações em linhas de transmissão são as mais comuns, são as mais difundidas, mas tem ganhado muita popularidade a aplicação voltada para a linha híbrida, que é aquela que vai combinar um trecho aéreo com um trecho subterrâneo, um trecho subaquático. Então, isso tudo forma um caminho de transmissão não homogêneo, que acaba também sendo muito desafiador, e as aplicações TW chegaram aí para ajudar bastante nesse tipo de aplicação. E do ponto de vista dos tipos de funcionalidade, a nossa conclusão é que estamos em expansão. Não dá para saber o que nós vamos encontrar aí nos próximos anos, mas a certeza é que estamos em expansão. Até pouco tempo atrás só se falava em localização de faltas, daqui a pouco já passou a se falar em proteção, daqui a pouco já estávamos falando ali, de repente estávamos falando sobre sincronização de oscilografias, já se fala agora em detecção preditiva de faltas, então são várias funcionalidades que estão aí realmente em expansão, diversificando e ganhando cada vez mais popularidade. Então, só trago destaque, então, que todos esses estudos, né, todas essas conclusões, elas têm dado direcionamento para a brochura técnica do Working Group B555, que deve sair muito em breve, e trago aqui até em primeira mão a criação do Grupo Nacional do SIGRE, o GT2, que eu também estou tendo a grande felicidade de atuar como coordenador nesse momento. Então, em breve também teremos uma documentação nacional bem caprichada para todos vocês, trazendo dados, questões técnicas, ensaios, mais informações detalhadas assim sobre tudo isso que a gente falou aqui, desde a parte de conceito até essas etapas de teste, de algoritmos e fundamentação do que a gente espera para o futuro. Tá?
tá? Então, em breve, se Deus permitir, a gente vai trazer aqui para vocês novidades sobre isso, tá bom? Bom, esse foi o nosso terceiro trabalho da série Trabalhos no SNPTE, então a gente encerra por aqui. Eu queria deixar meu muito obrigado a todos os membros do B555, tá, que ajudaram na elaboração dessa pesquisa, a todas as empresas parceiras nessa pesquisa, e quem quiser saber mais detalhes sobre nossos trabalhos, pode escanear esse QR Code, que vocês vão ter acesso a vários tópicos interessantes e links lá de acesso às minhas redes sociais, inclusive. Então, com isso, a gente termina a série Trabalhos na SNPTE. Agradeço a participação de todos vocês, espero que vocês tenham gostado, e em breve a gente virá com mais novidades, tá bom? Então, um grande abraço, até mais, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.